Piratas do Caribe, capítulo 7. Acordo e audácia. As celas do Forte Charles eram frias e úmidas, mesmo à luz da manhã que entrava pelas grades altas. Jack Sparrow, reclinado despreocupadamente sobre a palha, parecia quase entediado, apesar de seus esforços anteriores para forçar as barras danificadas pela bala de canhão. O som da trava da porta externa o fez parar. Will Turner entrou furtivamente, seus olhos varrendo o corredor sombrio antes de se fixarem em Jack. Ele marchou direto para as grades da cela. "Você está familiarizado com aquele navio? O Pérola Negra?" A voz de Will era urgente, tensa. Jack deu de ombros. "Um pouco. Onde ele ancora?" "Certamente você ouviu as histórias." Jack respondeu, estudando o rosto ansioso do jovem. "O Pérola Negra navega da temida Isla de Muerta, uma ilha que não pode ser encontrada, exceto por aqueles que já sabem onde ela fica." "O navio é real o suficiente", insistiu Will. "Então sua ancoragem deve ser um lugar real. Onde fica?" "Por que me pergunta?" Jack arqueou uma sobrancelha. "Porque você é um pirata." Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Jack. "E você quer se tornar um pirata?" "Nunca", respondeu Will com firmeza. Ele fez uma pausa, a angústia evidente em sua voz. "Eles levaram a senhorita Swan." Jack assentiu lentamente, uma compreensão divertida em seus olhos. "Ah, então é por isso que você encontrou uma garota." Ele se levantou, aproximando-se das grades. "Bem, se você pretende enfrentar tudo e correr para o resgate dela, e assim conquistar o coração da bela dama, terá que fazer isso sozinho. Não vejo lucro nisso para mim." A frustração de Will explodiu. Ele socou as barras de ferro com força. Jack recuou, surpreso com a intensidade. Will respirou fundo, tomou uma decisão. "Eu posso tirar você daqui." "Como? A chave fugiu!" Will examinou a estrutura da cela. "Eu ajudei a construir estas celas. Essas são dobradiças de gancho e argola. Com a aplicação correta de força, a porta se soltará. Só precisa da alavanca e do fulcro certos." Enquanto Will falava, Jack o observava atentamente. Havia algo na maneira como ele analisava essa estrutura, na inteligência em seus olhos. Ele era a imagem cuspida de alguém que Jack conhecera há muito tempo. "Seu nome é Turner", afirmou Jack mais do que perguntou. Will o olhou intrigado. "Sim, Will Turner." O sorriso de Jack se alargou, cheio de dentes e segredos. "Will Turner. Bem, quer saber, Sr. Turner? Mudei de ideia." Ele se levantou completamente. "Você me tira desta cela e, sob pena de morte, eu o levarei até o Pérola Negra." Ele estendeu a mão através das grades. "Temos um acordo?" Will hesitou, desconfiado. O acordo parecia bom demais, mas que escolha ele tinha? Ele apertou a mão estendida de Jack, o metal frio das grades entre eles. "Acordo feito." "Acordo feito", repetiu Jack com entusiasmo. Will rapidamente encontrou o que precisava. Usou uma cadeira como fulcro e encaixou um longo banco de madeira sob a porta da cela. Empurrou com toda a força. A porta rangeu, levantou-se das dobradiças e caiu para a frente com um estrondo sobre o banco e a cadeira. Jack saiu da cela, impressionado. "Alguém deve ter ouvido isso. Rápido!" Enquanto Will ia em direção à saída, Jack vasculhou a escrivaninha e os armários próximos. "Não sem meus pertences." Ele encontrou sua pistola, o cinto da espada e a bússola. Prendeu o cinto, verificou a carga única na pistola. "Por que se incomodar com isso?" perguntou Will impaciente. "Assunto meu, Will. Quanto ao seu assunto..." Jack parou na porta, o olhar sério. "Uma pergunta ou não vale a pena ir? Esta garota, o que ela significa para você? Até onde você está disposto a ir para salvá-la?" Will não hesitou. "Eu morreria por ela." Jack assentiu, satisfeito. "Bom." No cais, o Jolimon flutuava tristemente, com vários centímetros de água no fundo, adernado para um lado. "Ah, agora sim! Uma bela vista!" exclamou Jack, pulando a bordo e começando a preparar o barco para zarpar. Will parou na beira do cais, olhando para o barco com evidente receio. "Eu não ponho os pés fora de terra firme desde os 12 anos, quando o navio em que eu estava explodiu", disse ele, hesitante. "Tem sido uma política sensata."
Não se preocupe com isso, respondeu Jack, içando a vela remendada. É muito mais provável que ele apodreça debaixo de nós. Will respirou fundo, cerrou os punhos e entrou no barco instável. Além disso, continuou Jack com um aceno de cabeça em direção ao imponente HMS Dauntless, ancorado no porto, estamos prestes a melhorar consideravelmente nossas perspectivas. Will acompanhou seu olhar, incrédulo. Nós vamos roubar um navio? Aquele navio? Comandar, corrigiu Jack. Vamos comandar um navio, termo náutico. Ainda é contra a lei. Assim como tirar um homem da cadeia, retrucou Jack. Encare os fatos, Will. Você pode dizer que nunca será um pirata, mas está começando de forma estrondosa. Ele sorriu. Meu conselho, sorria e aproveite. O pequeno Jolimon navegou pela baía, uma miniatura patética contra a vastidão do Dauntless. No convés do navio de guerra, a disciplina parecia ter relaxado após o ataque da noite anterior. Uma dúzia de marinheiros, incluindo Murtaugh e Mulroy, estava reunida jogando dados. De repente, Jack e Will saltaram para o convés, pistolas em punho. Todos mantenham a calma, anunciou Jack. Estamos assumindo o navio. Will hesitou por um instante, depois acrescentou rigidamente. Sim, avaste. Jack lançou-lhe um olhar de reprovação e balançou a cabeça. Não faça isso. Os marinheiros olharam para eles, depois caíram na gargalhada. O tenente Gillette avançou sério. Você está falando sério sobre isso? Jack apontou a pistola para ele. Sério como a morte. Você entende que este navio não pode ser tripulado por apenas 2 homens, disse Gillette calmamente. Você nunca conseguirá sair da baía? Veremos, respondeu Jack. Mais risadas da tripulação. Alguns marinheiros avançaram, as mãos nas espadas, mas Gillette os deteve. Senhor, não verei nenhum de meus homens morto ou ferido nesta empreitada tola. Ele fez um aceno curto. Concordo, você tem a vantagem momentânea, senhor. Mas eu o verei sorrir da ponta da verga, senhor. É bem provável, concordou Jack. Will, recolha a âncora. Temos um navio. Enquanto os marinheiros desciam por uma escada de corda para o superlotado Jolimon, Will lutava com o pesado cabrestante da âncora, sem sucesso. Jack percebeu. Uma ajudinha? Ele chamou para Gillette. Gillette deu de ombros e gesticulou para Murtaugh e Mulroy. Os 3 oficiais relutantemente juntaram suas forças ao cabrestante, que começou a girar sob o olhar atento da pistola de Jack. Não acredito que ele está fazendo isso, murmurou Murtaugh. Você também não acreditou que ele estava dizendo a verdade, lembrou Mulroy. Gillette olhou por cima do ombro para Will. Você tem alguma ideia do que está fazendo, rapaz? Não, respondeu Will honestamente. Com a âncora recolhida, Jack e Will correram para a proa e começaram a girar outro cabrestante, içando a vela triangular dianteira. Ela se enfunou e o enorme navio começou a se mover lentamente. Olhe só, companheiro, estamos a caminho, gritou Jack exultante. No cais principal, Norrington examinava um manifesto, alheio, até que o governador Swan apontou para a baía. O pequeno Jolimon vinha em direção a eles, sobrecarregado de marinheiros. Além dele, o Dauntless navegava lentamente para águas abertas. Comodoro, começou Swan. Um momento. Mas, por favor. Droga, homem, parece que alguém está roubando seu navio, exclamou Swan finalmente. Norrington olhou para a baía. A realidade o atingiu. Ele pegou sua luneta, focou no convés do Dauntless. Viu Will. Impulsivo, Turner. Muito impulsivo. Então focou em Jack, ao leme. Baixou a luneta, um olhar de descrença no rosto. Aquele é, sem dúvida, o pior pirata que eu já vi. No mar aberto, Jack relaxava ao leme, o vento a seu favor. Will olhou para trás. Eles estão vindo! O HMS Interceptor, suas velas brancas enfunadas, cortava as ondas em direção a eles. O navio menor de Norrington rapidamente alcançou o lento Dauntless. As amuradas pareceram vazias enquanto ganchos de abordagem eram lançados, prendendo os 2 navios. Os homens de Norrington invadiram o convés do Dauntless. Revistem cada cabine, cada porão, até as sentinas, ordenou o Comodoro. Mas enquanto a busca frenética ocorria no Dauntless, Jack e Will, encharcados,
Subiam despercebidos pela lateral do interceptor. Havia apenas um sentinela de guarda. Jack o derrubou por trás, cobrindo sua boca. Sabe nadar? O homem lutou. Sabe nadar? Jack removeu a mão. Claro, senhor. Como um peixe. Cresci passando os verões em Dover, com meu tio. Bom. Jack o levantou e o atirou ao mar. Rapidamente soltaram as cordas dos ganchos de abordagem, enquanto Will girava as barras do cabrestante, içando a vela de proa do interceptor. No Dauntless, Norrington saiu de uma escotilha bem a tempo de ver seu outro navio se afastando. Marinheiros, de volta ao interceptor! Mas a distância já era grande demais. Um marinheiro tentou balançar em uma corda, estilo Errol Flynn, mas caiu na água. Jack acenou da amurada do interceptor em fuga. Obrigado, Comodoro, por deixar nosso navio pronto para zarpar. Teríamos tido muito trabalho sozinhos. Norrington ferveu de raiva, mas sua ordem para Gillette foi calculada. Aice as velas. O vento está de popa. Quando estivermos a caminho, nunca os alcançaremos, respondeu Gillette. Só precisamos virar para colocá-los ao alcance dos canhões longos, disse Norrington. Gillette transmitiu a ordem. Mãos à obra, preparar para virar, retirem as capas dos canhões. Ele se virou para Norrington, incrédulo. Devemos atirar em nosso próprio navio? Melhor vê-lo no fundo do mar do que nas mãos de um pirata, respondeu Norrington friamente. O timoneiro girou a roda do Dauntless. Nada aconteceu. Ele girou novamente, a roda girando livremente. Capitão, há um problema. Ele girou a roda sem parar. Ele desativou a corrente do leme, senhor. Norrington observou o interceptor diminuir a distância. Gillette se aproximou, um tom de admiração relutante em sua voz. Ele tem que ser o melhor pirata que eu já vi. Norrington estendeu a mão e parou a roda que girava inutilmente. Parece que sim. O interceptor, agora sob o comando do capitão Jack Sparrow, navegou em direção ao horizonte, deixando para trás um Comodoro frustrado e um navio de guerra à deriva.